vídeo, vamos finalizar a costura da camisa social feminina. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui em cima no card para assistir a primeira parte do vídeo. E se ainda não pegou o seu molde, corre lá no blog, o link está aqui na descrição. Vamos lá? Vamos continuar a costura da nossa camisa, agora preparando as mangas. Corte 2 vezes o molde da manga. Vamos fazer uma bainha simples, dobrando 2 vezes o tecido. Vinque na direção da marcação do molde. Se o seu tecido marcar fácil, nessa parte você nem precisa passar o ferro. Vinque novamente marcando a metade da margem que foi feita e volte a dobrar no primeiro vinco para dar o acabamento. Alfinete tudo e faça o mesmo com a outra manga. Depois de alfinetar, alinhave para poder passar a costura pelo lado direito do tecido. Passe uma costura próxima ao alinhavo, mas se guie pela marcação na base da máquina para a costura não sair torta. Depois de costurar e retirar os alinhavos, corte o tecido que sobrou nas laterais. Para fechar a manga, una avesso com o avesso do tecido, deixando o direito para fora, como fizemos no fechamento da lateral da camisa. Passe uma costura com margem de 1,5 cm. Posicione as mangas espelhadas e corte o excesso de apenas uma das margens de costura de cada manga. Preste atenção para não cortar as margens com a manga virada para o mesmo lado. Dobre a margem maior sobre a menor e passe um pesponto. Se preferir, você pode passar o ferro primeiro para vincar antes de levar para a máquina. Mangas fechadas, o próximo passo é unir a manga na cava. Dobre a manga e faça um pique para marcar o meio dela. Identifique qual manga pertence a cada lado, observando a direção do pesponto. Comece alfinetando a manga na cava pela parte das costuras, encontrando bem uma com a outra.
Passe a parte da frente da camisa por dentro da manga e vá alfinetando, curvando um pouco os tecidos para fora. Alfinete um pouco de cada lado para encaixar bem. Una o pique feito na manga com a costura dos ombros. Depois de alfinetar tudo, passe uma costura com margem de 1 cm, começando na direção do fechamento da manga. Ajeite bem o tecido para não formar nenhuma prega. Depois de costurar, confira para saber se tudo se encaixou bem. Se por acaso você notar qualquer preguinha, desmanche um pouco a costura na direção da prega, ajeite bem o tecido e passe uma nova costura nessa parte. O próximo passo precisa de bastante cuidado e atenção. Precisamos cortar um pouco mais da metade da margem que pertence à camisa, deixando a margem que vem da manga maior. O esquema é o mesmo da lateral da camisa, porém estamos com uma margem menor aqui. Depois de refilar tudo, o próximo passo é alinhavar, dobrando a margem maior por cima da menor. Abra bem a costura que fizemos antes para não ficar repuxando. Nem tente alfinetar ou costurar no olho. Essa parte precisa mesmo do alinhavo.
Depois de alinhavar tudo, é hora de passar uma costura pelo lado direito do tecido por volta de toda a cava. Comece sempre pela parte do fechamento que fica debaixo do braço. Faça o mesmo com a outra manga. Dá trabalho, mas o acabamento fica perfeito, não é mesmo? Agora vamos para a gola. Corte 2 vezes o molde da gola e do pé de gola no tecido. Os moldes que parecem com esses, mas são um pouco menores, são para a entretela. Cuidado para não confundir. Corte esses uma vez na entretela. Para fazer o entretelamento, separe uma parte de cada do tecido e vamos para a tábua de passar. Com o lado direito do tecido voltado para baixo, identifique qual o lado da entretela que possui a cola. É sempre o mais brilhante. Posicione o lado da cola para baixo e centralize bem a entretela no tecido. Depois de encaixar a entretela na posição desejada, coloque o ferro em cima, de preferência no modo de vapor, e pressione para baixo por alguns segundos. Evite passar o ferro de um lado para o outro para não tirar a entretela da posição correta. Levante, mude o ferro de lugar e repita o mesmo processo, até sentir que a entretela está bem colada. Por fim, você pode virar a peça e passar o ferro normalmente para garantir que tudo foi fixado corretamente. Faça o mesmo para entretelar a parte do colarinho. Para costurar a gola, una direito com direito do tecido. Lembre-se que apenas uma das partes leva a entretela e a outra é apenas o tecido. Se você perceber que a parte com a entretela ficou menor, não tem problema. É só cortar o excesso da parte de tecido para igualar. Vamos passar uma costura com margem de 1 cm apenas nas laterais e na parte de cima. A parte de baixo não precisa. Quando chegar em um ângulo e precisar mudar a direção do tecido, deixe sempre a agulha para baixo. Agora precisamos cortar o excesso de margem para sentar melhor quando virarmos a peça para o lado direito. Quando chegar na quina, faça um corte na diagonal com cuidado para não cortar a costura. Depois, faça piques na parte de cima até próximo da costura, tomando o mesmo cuidado para não cortar demais. O próximo passo é virar a peça para o lado direito. Você
Você pode usar a ponta da tesoura fechada, com cuidado para não fazer muita força e rasgar. Se ainda precisar ajeitar a pontinha, use um alfinete e tente puxar o resto. Faça isso com bastante delicadeza, porque senão corre o risco de você puxar demais e descosturar o tecido. Depois de revirar a gola, passe com o ferro para colocar as costuras no lugar. Com as costuras assentadas, o próximo passo é passar um pesponto em volta da gola. Agora vamos unir o colarinho. Com a gola posicionada com a parte entretelada virada para cima, encaixe o colarinho também entretelado com as partes curvas viradas para o lado da gola que não costuramos. Antes disso, dobre e faça um pique para marcar o centro das duas peças. Una pique com pique e alfinete de uma ponta a outra. Passe uma costura com margem de 1 centímetro.
Dobre a peça novamente no meio e marque o centro da parte de baixo do colarinho. Faça o mesmo com a camisa para achar o centro das costas. Posicione o direito do colarinho com o direito das costas da camisa, encontrando pique com pique. Depois, alfinete. Você vai perceber uma sobra na parte curva do colarinho. Não se preocupe, porque isso já vai ser resolvido. Alfinete do meio até uma ponta, depois volte do meio para a outra ponta. Passe uma costura com margem de 1 cm para prender o colarinho na camisa. Tome o mesmo cuidado que tivemos na costura da manga. Se você observar alguma prega nessa parte, desmanche a parte da prega e refaça a costura. Para o próximo passo, dobre a gola por cima do colarinho. Marque o centro da parte do colarinho que ainda não costuramos e encaixe ele por cima da gola, unindo pique com pique. Nessa parte, precisamos colocar os alfinetes virados para o lado que já costuramos, como na costura da pala, porque precisamos passar uma costura em cima da costura que já fizemos antes. Quando chegar na curva do colarinho, coloque a margem da costura que já fizemos para cima e faça uma dobra na outra parte do colarinho com o mesmo tamanho dessa margem, nem maior nem menor. Prenda essa dobrinha com um alfinete e repita o mesmo na outra curva.
Antes de passar a costura, faça a curva do colarinho, ligando o final do transpasse do botão até o começo da costura que fizemos antes. Agora vamos passar a costura de uma curva até a outra. Primeiro, costure em cima da linha que desenhamos, depois por cima da costura que já fizemos. Vá devagar na curva para ela ficar bem certinha. Antes de desvirar, corte o excesso de margem das curvas e faça piques até próximo da costura. Desvire e leve para a tábua de passar. Primeiro, abra a costura que une o colarinho com a gola. Depois, faça uma dobra na parte que não costuramos, de modo que cubra um pouco a costura que fizemos para prender o colarinho entretelado na camisa. Vá dobrando e vincando bem com o ferro. Para garantir que a costura fique no lugar certo, precisamos alinhavar. Corte um pedacinho da margem de costura da curva do colarinho para ela não ficar sobrando para o lado de fora do alinhavo. Faça esse corte na diagonal. Precisamos alinhavar garantindo que o tecido vá cobrir a costura de baixo, mas bem pouquinho.
Depois de alinhavar tudo, vamos passar um pesponto pelo lado direito por volta de todo o colarinho. Agora nossa camisa está quase pronta. O próximo passo é fazer a bainha. Vou fazer uma bainha simples, dobrando o tecido 2 vezes, ou mais ou menos 1 centímetro em cada dobra. O botão que vou usar tem 1 centímetro. Como vou fazer as casas na máquina, vou deixar de espaço para elas aproximadamente 1,5 centímetro. A casa do colarinho tem que ser deitada e todas as outras em pé. Marque o meio da altura do colarinho, deixe meio centímetro na borda e a partir desse ponto marque o tamanho da casa de botão. Se você for fazer as casas à mão, deixe para elas 1 centímetro a mais que o tamanho do seu botão. Vou deixar um espaço de 8 centímetros entre um botão e outro. Então, é só ir descendo e marcando de 8 em 8 centímetros. Para marcar as casas no transpasse, primeiro identifique o meio da largura dele e divida o tamanho da casa para cada lado. No meu caso, aproximadamente 75 milímetros para cada lado. Como fazer a casa e pregar o botão são partes mais simples, não vou entrar em muitos detalhes. Mas se você precisar de ajuda, pode deixar aqui nos comentários. Depois de fazer todas as casas e abri-las, é hora de marcar onde ficarão os botões. Posicione o transpasse das casas por cima do transpasse que ficarão os botões. E marque o centro de cada casa nele. Também vou colocar o botão na máquina com esse pé calcador próprio para isso. É
só colocar o botão na posição desejada, selecionar o ponto zigue-zague, deixar o ponto no comprimento 0 e ajustar a largura até que a agulha entre nos 2 primeiros buracos. Depois de ajustado, é só costurar um pouco, levantar e repetir o mesmo nos outros furinhos e em todos os outros botões. Depois de cortar todas as linhas, sua camisa vai estar prontinha. O que achou? Vai fazer a sua? Não esqueça de compartilhar com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!